Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a aula é continuidade do sistema de avaliação tegumentar. Lesões por pressão. É a parte 2 da nossa avaliação. Com a avaliação tegumentar, parte 2, dando sequência, o que nós temos nas lesões por pressão? A gente tem a diferenciação em estágios. Então, o estágio 1 é uma pele íntegra, com eritema que não embranquece. Eu coloquei para vocês aqui a imagem, ó, de uma lesão por pressão, né? LPP, nível 1. Então, é a presença daquele eritema que não embranquece, ou mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência, que é o endurecimento. Podem preceder as mudanças visuais. Então, observa-se aqui a cicatrização espontânea se forem realizadas as ações preventivas, tais como mudança de decúbito, posicionamento do paciente, entre outras. Depois nós temos o estágio 2, que é a perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida ele é viável, de coloração rosa ou vermelha. É úmido e também pode apresentar-se como uma bolha intacta, preenchida com exudato seroso, ou pode estar rompida. Então, nesse estágio, o tecido adiposo e os tecidos profundos não são visíveis. Olha a imagem da úlcera por pressão, estágio 2. Estágio 3. Perda da pele em sua espessura total, na qual a gordura é visível e frequentemente tecido de granulação estão presentes. Esfacelo e ou escara pode estar visível também. Aqui, nesse estágio, vocês vão perceber que a profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica. Áreas com adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas. Então, aqui tem a imagem da lesão por pressão, estágio 3. Nesse estágio, podem ocorrer também descolamento e túneis. Não há exposição da fáscia, do músculo, do tendão ou ligamento ou cartilagem e osso. Quando o esfacelo ou a escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como lesão por pressão não classificável. Então, a gente tem que avaliar bem essa diferenciação. Estágio 4, já é bem mais avançada, olha o estágio 4. Uma perda da pele em sua espessura total com perda tissular, com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo e a escara, nesse caso, pode estar visível. Descolamentos e túneis também ocorrem frequentemente. E quando a gente não pode classificar, né, a gente tem uma classificação para isso. É lesão por pressão não classificável. É a perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível. Olha aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Então, aqui, nesse estágio, ocorre o quê? A extensão do dano não pode ser confirmada, porque está encoberta por esfacelo ou por uma escara. Ao ser removido, ou esfacelo ou a escara, a lesão por pressão de estágio 3 ou 4 ficará aparente. Lembra que eu falei no slide anterior? Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, devemos classificá-la, então, como lesão por pressão não classificável. Essa lesão, ela resulta de uma pressão intensa e ou prolongada de um cisalhamento da interface osso-músculo. A ferida pode evoluir rapidamente e revelar a extensão atual da lesão tissular, ou resolver sem perda tissular. Quando temos tecido necrótico, tecido subcutâneo, tecido de granulação, fáscia, músculo, ou outras estruturas subjacentes, quando elas são visíveis, isso indica uma lesão por pressão com perda total de tecido. Então, a gente pode classificar como estágio 3 ou 4. Não se deve utilizar essa categoria de pressão, de lesão por pressão tissular profunda para descrever condições vasculares, traumáticas, neuropáticas ou dermatológicas. Então, é importante vocês lembrarem disso. Aqui, nesse tipo de lesão por pressão tissular profunda, né, o que a gente tem? A gente tem uma descoloração vermelho escuro, marrom ou púrpura persistente e que não embranquece. A pele pode estar intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, como eu já falei, que não embranquece, ou podemos ter também uma separação epidérmica, que mostra a lesão com leito escurecido,
ou bolha pode estar presente também com exudato sanguinolento. Nessa categoria, né, dor e mudança da temperatura são frequentes e precedem as alterações de coloração da pele. O que é importante vocês identificarem? Que todas as regiões do corpo com proeminência óssea e que estão submetidas a muita pressão são as regiões mais vulneráveis às úlceras por pressão. Então aqui eu coloquei a imagem dos dois bonequinhos nas regiões. Coloquei esse slide também para vocês identificarem as regiões de maior pressão. Opa. Vamos continuar aqui. Então, quais são os pontos essenciais das lesões por pressão? Identificação de risco e implantação de estratégias de prevenção. E quais são essas estratégias, né? Temos 6. Avaliação da LPP na admissão, reavaliação diária de risco, inspeção diária da pele, manejo da umidade, otimização da nutrição e hidratação e minimizar a pressão. Para minimizar a pressão, nós temos o uso de colchões piramidais ou pneumáticos. Piramidais é aqueles colchões que parecem uma caixa de ovo, e os pneumáticos são colchões de ar. Então, na admissão, como é que nós avaliamos a LPP? Ela é realizada em todos os pacientes, tendo ou não tendo, porque todos podem ter, tem risco de. Deve contemplar uma avaliação de risco para o desenvolvimento de LPP e a avaliação da pele para detectar a existência dessas lesões por pressão ou de outras lesões já instaladas. Qual a avaliação de risco? Avaliar mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional. É a utilização de uma ferramenta validada que a gente tem para isso, que nos leva a uma adoção de medidas preventivas, e essa ferramenta que nós temos se chama escala de Braden. Qual é o objetivo da escala de Braden? Essa ferramenta, né, essa tabela que a gente utiliza, é promover a prevenção da ocorrência de lesão por pressão e outras lesões de pele. Com elas, nós avaliamos o risco para o desenvolvimento de LPP. Após a avaliação, a função do enfermeiro é elaborar um plano de cuidados específicos, também envolvendo a equipe multiprofissional. A escala, nós avaliamos os 6 itens, né? Do item 1 ao 5, a avaliação vai de 1 a 4 pontos. Só no último item, que é o 6, que a avaliação vai até 3 pontos. Então, avalia-se a percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento. Então, a pontuação mínima é 6, tirando 1 para cada item, ou 23. Pode tirar 4 do item 1 ao 5 e 3 no item 6. Quanto maior a pontuação, menor a classificação de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão. Então, aqui é a tabela de Braden, né, a escala que a gente utiliza para vocês. Estão vendo que o paciente, se ele tem a pontuação máxima, ele tem menor risco de formação de lesão por pressão. Então, a pontuação da escala vai de 6 a 23, lembrando isso, né, para vocês. E o que a gente pode utilizar de medidas e ações de prevenção dessas lesões? Cuidar da pele, né? Intensificar sinais precoces de lesões causadas por pressão, utilizar o AGE, que é o ácido graxo essencial, para a proteção da pele. Aqui tem um exemplo deles, mas tem inúmeras marcas, cada instituição utiliza uma. Todas têm a mesma composição. Identificar sinais de ressecamento, rachaduras, eritemas, maceração, fragilidade e calor. Para reduzir a umidade, quais medidas e ações devemos tomar? Identificar e tratar causas de umidades, realizar higiene íntima após cada troca de fralda, incentivar o uso de comadre e dispositivos urinários, mantendo as roupas de cama sempre secas. E avaliando a pressão, quais ações de prevenção que temos? Realizar mudanças de decúbito a cada 2 ou 3 horas, exatamente para não ficar, as proeminências ósseas não ficarem recebendo maior pressão. Então aqui eu deixei para vocês o exemplo do colchão piramidal ou de espaços, né, de pedaços de espuma piramidais que a gente utiliza para fazer a bota, para evitar que a proeminência óssea fique maior tempo sob pressão. Então, utilizem esses dispositivos de alívio de pressão. Então, são os colchões especiais que eu falei, caixa de ovo, que é o piramidal, ou pneumático. Existem também travesseiros, almofadas de gel.
Aumentem a superfície de apoio da região onde está sendo exercida por pressão. Também a gente tem que favorecer o paciente para que ele não tenha úlcera por pressão. Se eu deixar lá a superfície sempre apoiada no mesmo local, vai formar uma lesão. Proteger calcâneo, manter os membros inferiores aquecidos. Mudança de decúbito, eu deixei aqui um reloginho, né? Dependendo da unidade da instituição ou dependendo da patologia do paciente, a gente preconiza o tempo de mudança de decúbito, de 2 a 3 horas, pelo menos, tá? Então, aí tá em decúbito dorsal, depois, por exemplo, vira lateral esquerdo, depois dorsal de novo, depois lateral direito, depois dorsal, lateral esquerdo, e assim vai, um período de 12 horas, tá? Esses aqui são exemplos de informes de mudança de decúbito, para que o próximo profissional que vai atuar com aquele paciente saiba como é que a gente tinha organizado naquele período, para não repetir o decúbito. Reduzindo a fricção e o cisalhamento. Então, realizar transferências e movimentações do cliente com o auxílio de coxins e apoios. Posicionar o paciente no leito sempre da forma correta. Para estimular a movimentação. A gente estimula a movimentação ativa, no caso do paciente restrito ao leito, sob acompanhamento. Solicitar avaliação ao serviço de fisioterapia para a realização da movimentação passiva. Estimular o paciente a sentar no leito e ficar fora do leito, por exemplo, com auxílio, minimizando sempre o risco de quedas. Estimular a deambulação com auxílio, também minimizando o risco de queda. O que devemos registrar no prontuário do paciente na evolução de enfermagem? A fase do processo de cicatrização, a profundidade da lesão em centímetros, se tem presença de túnel ou de fístula ou de descolamento, presença de exudato, aspecto, coloração, quantidade, consistência, dor, localização e extensão. Se registrar também as características da ferida do tipo de tecido, se tem esfacelo, granulação, se está em epitelização ou necrose. Registrar também os aspectos da borda e pele ao redor da ferida, presença de hiperemia, edema, calor, coloração, ressecamento e algia. Tipo de desbridamento, se for necessário. Queixas referidas pelo paciente durante a realização do procedimento, por exemplo, ele pode referir dor, desconforto, prurido. E o tipo de curativo que estamos realizando. Curativo oclusivo, está aberto, está compressivo, o horário e a realização da cobertura utilizada. Registrar o número de trocas, medidas e ações de prevenção adotadas, o resultado da escala de Braden, a gente tem que registrar na evolução de enfermagem sempre, realizar a prescrição de enfermagem, orientar o cliente ou o paciente ou o cuidador quanto aos cuidados a serem adotados com aquela pele fragilizada e com as lesões. Tudo bem por hoje? Finalizamos aqui.